Estevão é reserva no Chelsea de novo, Casares renuncia à presidência do São Paulo e Real Madrid procura por um volante português. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta-feira do Boletim Weiner. Quer ter a chance de quase todo dia concorrer à premiação de R$100 mil e toda sexta-feira ter a chance de ganhar R$1 milhão? Então conheça o Pix do Milhão. O Pix do Milhão ele é um clube de vantagens onde você adquire pontos que depois você pode trocar por descontos, facilidade para comprar nas principais lojas do Brasil ou até mesmo trocar por experiências. E adquirindo esses pontos, você automaticamente concorre todo dia a premiações, como o sorteio de R$100 mil, raspou ganhou de 20 mil e toda sexta-feira um novo milionário. Nessa sexta-feira mesmo, no caso amanhã, vai ter mais uma premiação de R$1 milhão. Quem sabe você não pode ser o ganhador? Conheça o Pix do Milhão clicando no link aqui da descrição ou então escaneando esse QR Code. Primeiro finalista da Copinha. Nós já sabemos quem é o primeiro finalista da Copinha. E essa equipe é o Cruzeiro, que ontem despachou na semifinal a equipe do Grêmio. O Grêmio até vencia por 2-1 ainda no segundo tempo, quando o Cruzeiro conseguiu uma baita virada, conseguindo sua classificação numa vitória por 3-2. Agora o Cruzeiro está na decisão e aguarda para ver quem será o seu adversário, que será definido hoje, no confronto da outra semifinal entre São Paulo e Ibrachina. Casares renuncia seu cargo. Vamos falar um pouco sobre o São Paulo, especialmente sobre a situação política do clube. Vocês devem estar acompanhando, não nos últimos meses, mas nos últimos anos, as várias trapalhadas que o São Paulo tem feito, em termos de administração, política, situação financeira, e o São Paulo tem todo um fim a isso, votando pelo impeachment do seu presidente, o Júlio Casares, que é o pivô de todas essas confusões que têm acontecido nos últimos tempos. Então, o Conselho Deliberativo havia votado o impeachment do Júlio Casares e o impeachment havia sido aprovado. Só que o Júlio Casares tinha sido afastado apenas temporariamente do cargo da presidência. Ele ainda não tinha saído de maneira definitiva. E aí, o Júlio Casares, de maneira muito inteligente, numa manobra, renunciou ao cargo. E eu vou explicar para vocês por que ele tomou a decisão de renunciar. No seu comunicado oficial, ele disse que queria se preservar sua saúde, preservar sua família, mas não é por causa disso não que ele tomou essa decisão de renunciar. Ele renunciando, não existe mais o impeachment. E caso ele fosse mesmo empichado, ele não poderia mais concorrer a nenhum cargo político futuro no São Paulo. Agora, com ele renunciando, ele pode depois voltar sim a concorrer por algum outro cargo. Então, isso não passa de uma manobra. E aí isso acaba sendo bom e ruim para os torcedores do São Paulo. Bom porque se livram do Júlio Casares imediatamente. Ruim porque futuramente ele ainda poderá voltar. No dia a dia, a gente costuma dizer que a política no Brasil, de uma maneira geral, ela é suja, ela é podre. Só que a política de clubes de futebol não fica muito para trás não. Olhem só a manobra que o Júlio Casares está fazendo só para poder futuramente concorrer de novo para um clube que ele só fez mal. Portuguesa quebra tabu. Falando ainda sobre o São Paulo, ontem o São Paulo foi a campo pelo Campeonato Paulista e acabou sendo derrotado em casa pela equipe da Portuguesa. E essa foi uma vitória importante para a Lusa, que quebrou um tabu de 16 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi. No fim, a Portuguesa bateu o São Paulo pelo placar de 3-2. Essa derrota do São Paulo, obviamente, gera um clima tenso, porque o São Paulo tem feito uma campanha bem irregular no Paulistão, e agora o clássico do final de semana com o Palmeiras vai ser um confronto tenso para ambos os lados. São Paulo, por não estar jogando bem, por estar enfrentando vários problemas e vir de uma derrota para a Portuguesa em casa, e o Palmeiras com pressão sobre o Abel Ferreira, depois de tomar 4-0 do Novo Horizontino. Confusão Sampaoli e Valentim. Indo agora para Minas, ontem foi dia de jogo entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Um confronto clássico do estado. O duelo acabou empatado em 1-1, mas não foi esse o grande destaque do jogo não. O grande destaque acabou sendo o embate entre o técnico do Galo, Jorge Sampaoli, e o técnico do América, Alberto Valentim. Pouco antes do primeiro tempo, o Sampaoli e o Valentim já vinham numa tensão.
numa discussão, só que quando o juiz de fato encerrou o primeiro tempo, eles começaram a se farpar, a trocar alguns xingamentos. E foi aí que o Alberto Valentim entrou na mente do Sampaoli fazendo esse gesto, dizendo que o Sampaoli era baixinho. O Sampaoli ficou maluco, quis partir para cima do Alberto Valentim, quis iniciar uma briga mesmo e teve que ser contido pelos seus próprios jogadores. No fim, os próprios jogadores de Atlético e América começaram a trocar empurrões, acabou rolando expulsão, tudo isso porque o Sampaoli foi chamado de baixinho. Flamengo derrota o Vasco. Pela primeira vez em 2026, o Flamengo colocou o Flamengo Prime para campo, colocou o Flamengo Prime para jogar no Campeonato Estadual. E eles fizeram isso justamente no clássico contra o Vasco. E com isso, colocando suas principais peças em campo, o Flamengo derrotou o Gigante da Colina pelo placar de 1-0, com um belo gol de Carrascal da entrada da área, pegando de primeira. Lembrando que o Flamengo vinha até de algumas derrotas no estadual. Tinha perdido para o Bangu, tinha perdido para o Volta Redonda, mas tudo isso com um time feito por jovens. Não era um time tendo Pedro, tendo Carrascal, tendo Arrascaeta, como nós estamos acostumados. Boto fala sobre Paquetá. O Flamengo está negociando nesse momento uma contratação de peso para 2026. Mesmo tendo um elenco já extremamente qualificado, o Flamengo entende que pode qualificá-lo ainda mais e busca a contratação do Lucas Paquetá, meia do West Ham da Inglaterra e da seleção brasileira, que foi formado no próprio Flamengo. E ontem, o José Boto, diretor do Flamengo, comentou um pouquinho sobre como anda essa negociação, numa entrevista que ele concedeu ao GE. José Boto falou o seguinte: primeira e última vez que vou falar sobre o Paquetá. É sabido, não vamos esconder, que nós queremos muito ter o Paquetá e ele quer muito vir. Mas em todas as negociações há uma terceira parte, e ela não está muito convencida de vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos, embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com patamar muito grande. Vamos ter que ter alguma paciência, não é como o Futebol Manager. Então ele confirmou através dessa declaração que o Flamengo quer o Paquetá quer jogar no Flamengo, mas que o West Ham, por enquanto, ainda não chegou a um acordo para liberação. Já tinha falado sobre o Paquetá em outras edições do Mercado da Bola, principalmente, falando que é um jogador que, no Brasil, deita e rola. Ele vai voar no Flamengo, ainda mais em um time como o Flamengo, porque é um time que vai proporcionar para ele toda a estrutura, tranquilidade. É um time que vai brigar por títulos e vai ter companheiros de alto nível. Então, mais do que o Paquetá ser um cara que está acima da média pro padrão do Brasil, o time do Flamengo vai impulsioná-lo ainda mais. É a tendência. Quando você joga ao lado de jogadores bons, o seu futebol melhora. Agora, eu vou colocar aqui uma dor de cabeça, que vai ser uma dor de cabeça, obviamente, para o Felipe Luiz. Hoje, com o Flamengo já acertadinho, o time ideal montado, com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal. Quem vai sair desse quarteto para o Lucas Paquetá jogar, caso ele realmente seja contratado? Já pensaram nisso? Porque quando você contrata um jogador como o Paquetá, que deve chegar por 35, 40 milhões de euros, esse cara não vem para o seu time para ser reserva. Corinthians anuncia novo lateral. Indo agora para a parte do mercado da bola, começando pelo futebol brasileiro, o Corinthians anunciou oficialmente ontem seu mais novo lateral. Era uma negociação que já estava acertada há algumas semanas, só que só ontem ela foi de fato anunciada. O Corinthians contratou o lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos. Ele foi contratado após estar livre no mercado. Ele tinha rescindido no final de 2025 com o Peñarol do Uruguai. Chega com contrato até 2029 e já fez as suas primeiras atividades no CT Dr. Joaquim Grava. Chega a princípio para a composição de elenco, porque o Mateuzinho ele foi muito bem em 2025. E o Corinthians precisava mesmo só de uma reposição para ele. E até por isso, vinha procurando por jogadores que estavam livres no mercado para que um deles pudesse ser a reposição dele, o reserva imediato. Antes de Pedro Milans, o Corinthians tinha tentado Renzo Saravia, ex-Atlético Mineiro, Santiago Arias, ex-Bahia, jogadores que também estavam livres, na mesma condição do Pedro Milans. Fluminense avança por Savarino. Uma grande novela dessa temporada do mercado da bola vai chegando ao fim. Após várias idas e vindas, várias reviravoltas, o Fluminense finalmente está concluindo a contratação do meio-atacante venezuelano Jefferson Savarino, do rival Botafogo. O Fluminense já tem interesse no Savarino desde o final de 2025. Só que a negociação sempre tinha algum empecilho, sempre emperrava em algum estágio. Agora parece que ela não vai emperrar mesmo.
e, assim, o Fluminense vai tirando o Savarino do Botafogo. Segundo informação do jornalista Vene Casagrande, o Fluminense vai concluir a contratação do Savarino no seguinte molde. Vão mandar para o Botafogo o Wallace Davi, que é um jogador jovem, considerado promissor do Fluminense, e vai rolar ainda uma compensação financeira. Vai pingar o dinheiro na conta do Botafogo. Pro lado do Savarino, que já vinha querendo uma saída do Botafogo, ele tá apalavrado para um contrato com o Fluminense pelas próximas 4 temporadas. Desde o primeiro momento em que o Fluminense sinalizou interesse no Savarino, eu já aprovei totalmente essa negociação. Muito bom jogador, por onde passa é campeão, podem ver o retrospecto dele no Botafogo, no Atlético Mineiro. É um jogador que pode fazer a função do 10, pode atuar aberto. Gosto bastante do futebol do Savarino. É um cara que não é tão midiático, mas podem ver que por onde ele passa, ele sempre soma e sempre consegue ajudar em grandes conquistas. No Fluminense agora, caso ele venha a ser de fato contratado, ele vai reencontrar um velho companheiro de Atlético Mineiro, o Guilherme Arana. Juntos em 2021, eles foram campeões brasileiros e da Copa do Brasil. Real Madrid na briga por Rubem Neves. Partindo agora para o futebol internacional, vamos começar pela Espanha, onde o Real Madrid está na briga para contratar um novo meio-campista. É um jogador que está sendo bem cobiçado também na Inglaterra e é jogador de seleção portuguesa. Segundo informação do jornal espanhol AS, o Real Madrid está na briga pelo Rubem Neves, volante do Al Hilal da Arábia Saudita, ex-Wolverhampton da Inglaterra. Agora, para a janela de janeiro mesmo, o Rubem Neves está fortemente ligado a uma possível transferência para o Manchester United, que precisa mesmo de um novo meio-campista por ali. Só que o Real Madrid também quer e precisa de um novo meio-campista, e é nisso que o nome do Rubem Neves está entrando em cogitação. Ele já sinalizou com a possibilidade de deixar o Al Hilal e por isso o Real Madrid é um possível destino. Todo mundo sabe que o meio-campo do Real Madrid não é mais o mesmo pós-Toni Kroos, pós-Luka Modric, e o Rubem Neves, com a sua experiência, a sua qualidade de passe, poderia agregar muito nesse sentido, não tenho dúvida. No caso do Rubem Neves, qual que é o grande detalhe da negociação? Não é nem você pagar uma taxa de transferência para ele sair do Al Hilal, e sim você adequar a questão salarial. Porque quando o Rubem Neves saiu do Wolverhampton para jogar no Al Hilal, foi justamente pela questão financeira, porque lá ele tem um salário estratosférico. Então o Real Madrid vai ter que se adequar nesse sentido se realmente quiser contar com esse jogador. E pensando agora pelo lado do Rubem Neves, hoje entre Manchester United e Real Madrid não tem nem questão de comparação mesmo. O Manchester United ele é uma salada de fruta. Toda temporada cai treinador, jogador que é bom acaba não conseguindo desempenhar, tudo pelas confusões que o time vive. Acho que nessas últimas temporadas malucas do United, só um cara consegue manter um nível de performance bom. O Bruno Fernandes, que também é um cara surreal, joga bola demais. De resto, tudo é uma incógnita. Você ir para o Real Madrid, você tem muito mais estrutura, mesmo que hoje também o time não esteja na sua melhor fase, mas é um time muito mais qualificado. Times ingleses de olho em Arda Güler. O Arda Güler está ganhando uma importância maior dentro do time do Real Madrid nessa temporada. Quem tem acompanhado o Real Madrid sabe disso. Tem sido muito mais aproveitado na equipe titular, tem dado muitas assistências, é um jogador que já vinha sendo importante com o Xabi Alonso e parece que vai continuar sendo importante com o Arbeloa também. E claro, o Arda Güler é um cara que ele foi preparado pelo Real Madrid para poder agora estar sendo mais aproveitado. Ganhou mais massa muscular, conseguiu deixar as lesões para trás e é um cara que pro futuro do Real Madrid em si vai ser importante. Ele é muito jovem ainda e ainda tem um longo potencial a ser desenvolvido. Só que vendo toda a qualidade técnica do Arda Güler, tem times lá da Premier League já de olho na sua possível contratação. De acordo com o portal Court Offside, 2 equipes de Londres, 2 equipes que estão na Liga dos Campeões, veem com bons olhos a possibilidade de contratar Arda Güler. Esses times são Arsenal, que hoje é o líder da Premier League e líder da fase de classificação da Liga dos Campeões, e o outro time é o Chelsea, que também está na Champions e nas últimas temporadas se especializou em contratar jovens jogadores. Então os dois hoje já têm mantido contatos pelo Arda Güler e planejam fazer propostas por ele caso futuramente o Real Madrid cogite negociá-lo. Eu realmente acho muito difícil que futuramente o Real Madrid queira se desfazer do Arda Güler. Ele é um jogador que ele tá aí para jogar pelos próximos anos tranquilamente no Real Madrid, jogar como titular, ser cada vez mais importante. Só que isso mostra como o talento dele é reconhecido na Europa. Arsenal e Chelsea já estão monitorando. Desses 2 times de olho no Arda Güler, só tem um que ele não pode ir de jeito nenhum, na minha opinião, que é o Chelsea.
que mesmo que tenha bons jogadores, que possa se acertar daqui pra frente, é um time que, principalmente hoje, promove um rodízio muito grande ali do meio pra frente. E isso acaba impedindo que o jogador tenha uma sequência, tenha uma confiança. E agora, nessa próxima notícia, eu vou citar exatamente um caso desse. Estevão na reserva de novo. Ontem foi dia de Chelsea na Liga dos Campeões. O Chelsea enfrentou o Pafos, que é um time do Chipre, e venceu pelo placar de 1-0. Só que não é nem sobre a vitória do Chelsea que eu queria falar aqui, porque a vitória do Chelsea num jogo contra o Pafos já era o esperado. Na verdade, se esperava uma vitória até maior, mais elástica do que um simples 1-0. Só que no jogo de ontem tivemos de novo Estevão começando entre os reservas. O atacante de 18 anos novamente não foi escolhido por Rosenior para começar na equipe titular e viu novamente Garnacho e Pedro Neto serem escolhidos como os pontas. No fim, o Estevão entrou só no decorrer da partida, ainda quase marcou um gol, bem parecido com aquele que ele tinha marcado contra o Barcelona, e aí fica o questionamento. Por que o Estevão não joga? Por que o Estevão não é escalado como titular? Com todo respeito ao Pedro Neto, que foi importante para o Chelsea nos últimos meses, é um jogador de seleção portuguesa, só que futuramente a gente vai olhar para o que está acontecendo agora e vamos falar, poxa, o Estevão um dia foi reserva do Pedro Neto, um dia o Estevão foi reserva do Garnacho, e eu bato nessa tecla de que não faz sentido o Estevão ser reserva do Chelsea, porque ele não vinha numa sequência ruim. Quando ele era escalado como titular pelo Enzo Maresca, ele correspondia. Tanto que ele pegou uma sequência boa em jogos da Premier League, dando assistência, fazendo gol de cavadinha contra o Wolverhampton, se não me engano, na Copa da Liga Inglesa, fez golaço contra o Barcelona na Liga dos Campeões, tinha feito outros gols ainda na Liga dos Campeões, e de uma hora para outra começaram a assumir como Estevão, podem perceber. Ele sim teve uma fase em que ficou lesionado, mas em vários outros jogos ele não saiu do banco, ou então ele até começava jogando e saía no intervalo, e não dá pra entender por que ele tem jogado tão pouco. É um cara que tá bem fisicamente, já estava acostumado a jogar bastante no Palmeiras, jogo toda quarta, todo domingo, e ele lá jogando num ritmo bom, como titular, jogando os 90 minutos. Você pega hoje em seleção brasileira, o cara é titular, joga os jogos até o fim e tem feito a diferença. Então eu vejo o Chelsea dando um tiro no próprio pé, ao não escalar o Estevão mais vezes como titular e dar uma sequência maior para ele. Pegando os últimos 5 jogos do Chelsea, o Estevão foi titular em apenas um. Que rodízio é esse que o Estevão tá sempre sendo preterido? É jogo em que o time vai com força máxima, ele é reserva. É um jogo em que o time vai com os reservas, ele é reserva também. Não dá pra entender. Vai ter gente que vai dizer que o Chelsea tá querendo preservar o Estevão, vai ter gente dizendo que o Estevão precisa descansar por ainda ser muito jovem, pra não acontecer com ele o que aconteceu com o Lamine Yamal. Só que nesse caso, do que ele vai descansar se ele não tá jogando? Ele vai descansar dos treinos? E tem mais, tem uma coisa que é um fato. Podem perceber, sempre que o Estevão entra ou sai como titular em um jogo do Chelsea, é só bola nele. Todas as jogadas acabam passando pelo pé dele. Ele é um cara que ele é naturalmente, quando ele tá em campo, uma referência técnica. Então todo mundo quer dar a bola no pé dele para ele fazer alguma coisa. Ir para uma jogada individual, achar uma bola na linha de fundo para que ele possa cruzar, achar uma finalização. E isso aqui não é opinião, isso é fato. Com tudo isso que eu tô falando, acho que já tá nítida a minha indignação com o Estevão estar sendo pouco aproveitado no Chelsea, e fica aqui o questionamento. Na sua opinião, por qual razão, por qual motivo ele não tem sido aproveitado da maneira que poderia ser aproveitado? Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa quinta-feira do Boletim Viner. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Viner aqui, valeu, falou e fui!